E aí, meu amado irmão, minha amada irmã, tudo bem com você? Como é que você está? Como é que vai a sua vida, a sua fé? Que bom que você chegou aqui. Se você é novo aqui no canal, você está no Tempo 3. Esse canal se propõe, a vez por outra, trazer temas proféticos em vídeos pontuais, né? E também se propõe a todos os dias, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, buscar a presença do Senhor através da oração intercessória e do estudo da palavra em poucos minutos, mas como eu sempre digo, minutos estratégicos, extremamente importantes, bem no meio do dia. A intenção é justamente fazer com que você não se desligue da ideia de que você está na presença de Deus. Tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, gravando essa live, convido você para a gente não perder tempo, a fechar os seus olhos e orarmos para a gente ir direto ao ponto da mensagem de hoje. Vamos orar? Se você tiver em condição de fechar os seus olhos, que assim o faça. Se não, você pode orar em pensamento junto com a gente. Pai amado e querido, louvamos o teu nome, Pai. Hoje é sexta-feira, dia da preparação. Já já chegam as horas do teu santo dia, o dia que o Senhor separou para que o Senhor fosse lembrado como Criador de todas as coisas. E nós te pedimos, bondoso Deus, que aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Reconhecemos que o Senhor é o nosso Criador, reconhecemos que o Senhor é o nosso mantenedor, nosso protetor. Te agradecemos pelo cuidado, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Às vezes a gente nem sequer se apercebe, mas enquanto, como a tua Bíblia, a tua palavra diz, enquanto dorme o justo, Deus lhe dá o sustento. O Senhor está cuidando da gente até enquanto a gente dorme. Bendito seja o teu nome, Pai. Somos muito gratos a ti por isso. Nesta hora, bondoso Deus, nós oramos por todos os pedidos de oração que foram postos aqui. Tu sabes a necessidade de cada um de nós, o quanto a gente precisa que o Senhor interfira em nossas vidas, que o Senhor atue, ó Deus, em nossas vidas de forma profícua, de forma real, literal, Pai. Queremos ver a tua mão mover-se sobre nós e queremos ter a confiança e a certeza de que podemos nos deparar com conflitos, com problemas, perseguições, tristezas, dores, mas nós também queremos manter a convicção de que o Senhor está olhando para tudo isso e dirigindo a nossa vida. O Senhor está conduzindo o nosso barco neste mar revolto que nós vivemos. Então, Senhor, olha para cada pedido de oração com teus olhos de amor, escuta cada prece, atende conforme a tua vontade, o teu querer. Também oramos, bondoso Deus, para que o Senhor nos examine e veja se existem pecados que precisam ser confessados. Lava-nos de toda impureza, de toda imperfeição, Senhor. Nos aproxime cada vez mais do caráter do Senhor Jesus Cristo, que a gente possa se assemelhar a Ele, abandonando os nossos vícios, abandonando as nossas tendências pecaminosas, deixando o pecado para trás, deixando a escravidão do pecado, através do poder do Teu Espírito, do sangue de Jesus, para que, Pai, a nossa vida seja um louvor ao Teu nome, exaltação ao Teu nome e uma bênção para as pessoas que nos cercam. Oramos para que o Senhor derrame sobre nós a chuva serôdia tão esperada, o refrigério da Tua presença, esse poder que virá para nos ajudar a concluir esta obra. O mundo inteiro precisa ouvir falar da Tua mensagem, do Teu Evangelho, porque o Senhor mesmo disse que quando esse Evangelho do Reino fosse pregado a todo mundo, para testemunho de todas as nações, o Senhor viria. Então, Pai, nós estamos ansiosos por isso. Prepara-nos para esse momento do refrigério da Tua presença, que a cada dia, através da chuva temporã, esse batismo diário do Espírito, a gente possa ir se preparando, Pai, para o clímax desse movimento, quando o Espírito Santo assumirá definitivamente o comando, o controle da sua igreja e nos levará ao porto seguro. Nos dê essa graça, Pai. E ao abrirmos a Tua palavra agora, que esse mesmo Espírito nos ilumine, nos dando sabedoria para compreendermos a Tua mensagem, para digeri-la e usá-la como suporte para as nossas vidas, como força, como vitalidade espiritual,
Que a Tua palavra encontre em nosso coração lugar para morar, Pai. E que a gente não esqueça das Tuas palavras. Que elas sejam fonte de vida para cada um de nós. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Por favor, abra sua Bíblia. Não vamos demorar no tema de hoje, porque ele é muito direto ao ponto. Provérbios, capítulo 29. Provérbios, capítulo 29. Antes da gente ler esse texto, deixa eu perguntar uma coisa para você que é pai, para você que é mãe. Quantas vezes você já tentou ajudar o seu filho com um conselho? E você falou ao coração do seu filho: filho, esse é o caminho, vai por ele. Filho, não repete esse erro, isso vai te prejudicar. Filho, se aproxima de Deus, clama ao Senhor, põe ao Senhor como o primeiro em tua vida, que Ele possa reger tudo na tua vida, que todas as tuas decisões partam a partir da vontade de Deus. Que tudo que você resolver fazer possa passar no crivo do Senhor. Quantas vezes a gente dá esses conselhos para os nossos filhos, não é? Benditos são os pais que os seus filhos mantêm os olhos e ouvidos atentos à voz de orientação dos seus pais. Na Bíblia diz: ouve, meu filho, a voz do teu pai, não deixes a doutrina da tua mãe. O conselho bíblico é para que os filhos estejam atentos ao que os pais dizem. Mas vocês sabem, né? Eu tenho 2 filhos, um que dormiu no Senhor e está aguardando a ressurreição, e um outro que ainda permanece. E a gente está sempre nesse tipo de diálogo. Eu estou sempre tentando ajudar meu filho, meus filhos. Sempre tentei fazer com que eles entendessem essa vida de uma forma espiritual. Mas talvez você, como eu, já tenha vivenciado a experiência de tentar ajudar os filhos e os filhos não quererem ajuda. Não mudarem suas percepções, não considerarem as suas falas. Às vezes isso acontece. E sabe, meus irmãos, isso é tão complicado e ao mesmo tempo triste, porque a Bíblia fala que muitas vezes nós, e eu não me refiro agora somente aos filhos, eu me refiro a todos nós, porque todos nós somos filhos, muitas vezes nós fechamos os ouvidos à voz do Espírito Santo, ao conselho do Espírito Santo. Ele insiste com a gente e às vezes a gente se mantém rígidos, no praticar das nossas convicções, ou seja, dos nossos pecados, das nossas intenções naturais. E isso pode ser muito perigoso para todos nós. Essa é uma resistência, como diz o título de hoje, que pode ser fatal. Resistir ao conselho do Espírito. Resistir ao conselho do nosso Pai. Resistir. Nossa vontade predomina. Nossos desejos precisam permanecer. Nossos sonhos precisam ser realizados a todo custo, não importando o preço que a gente tenha que pagar. Tem muita gente vivendo assim, meus irmãos. Muita gente. E eu falo de maneira muito especial aos filhos que ainda possuem os seus pais. Eu já não tenho mais o meu pai e a minha mãe. Mas os conselhos da minha mãe sempre foram preciosos. Preciosos. Antes de casar com a minha esposa, alguém foi conversar com o meu irmão, né, pastor Gondim. Antes de eu namorar com a minha esposa, alguém foi falar com o meu irmão, pastor Gondim, a respeito de se eu era uma pessoa adequada para namorar a Roberta. E ele disse assim: olha, com base na educação que a minha mãe deu para ele, com base no respeito que ele tem pela mãe dele, a minha mãe também, né? Claro, pelo respeito que ele tem à mãe, ele é uma pessoa que pode ser uma bênção para as pessoas com quem ele vier a se relacionar. É certo, queridos, que a gente às vezes recebe os melhores conselhos, né? Os melhores conselhos dos nossos pais.
Mas às vezes a gente falha mesmo assim, ouvindo conselhos. Às vezes a gente se desvia. Eu me desviei de alguns conselhos da minha mãe. Meu pai não era muito ligado a essa questão da educação, de conversar, de instruir, mas a minha mãe sim. E a minha mãe disciplinava, viu? Disciplinava. Lembro do dia em que ela chorou muito, relembrando dos castigos que havia dado para os filhos. E eu pude dizer para minha mãe assim: mãe, muito obrigado pelo castigo, pela disciplina, pelas palmadas, por tudo. Porque agora adulto eu percebo o quanto eles foram importantes para a minha vida, para a estruturação da minha pessoa. Me tornei um homem perfeito? Não. Mas através dessa educação, o Senhor me fez continuar olhando para trás e revendo os meus princípios, aquilo que eu fui ensinado. E através desses ensinamentos, o Senhor me conduziu de volta ao seu aprisco, me salvou das trevas e das garras do diabo. Percebem, queridos, como é importante dar ouvidos à voz do Espírito Santo, à voz daquelas pessoas também que Deus inspira para nos aconselhar? Capítulo 29, verso 1. Verso 1 do capítulo 29 de Provérbios. Está escrito: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Ah, meu irmão, como isso é importante que você pense, meu irmão, minha irmã. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Sabe ao que esse verso nos remete? Ao pecado contra o Espírito Santo. Conselho do Espírito ali, ó, trabalhando na gente. Trabalhando, esse é o caminho, andai por ele, esse é o caminho, andai por ele, arrependa-se, converta-se, mude de atitude. Leve em consideração o que as pessoas de Deus estão te dizendo. Leve em consideração o que o próprio Espírito diz à tua consciência. Não resista na prática do erro simplesmente porque é o que você gosta de fazer. Abra mão de si mesmo, desconfie de si mesmo. Esse é o conselho permanente, constante do Espírito Santo. Só que apesar de sabermos que Deus é misericordioso, longânimo, e que as suas misericórdias se renovam a cada dia, eu encontro um paralelo nesse verso, como eu comecei a falar, com o pecado contra o Espírito Santo. Porque o pecado contra o Espírito Santo é nada mais, nada menos que uma resistência permanente, duradoura, constante à sua voz. Eu resisto à voz do Espírito, eu resisto, eu digo não, eu digo não, eu digo não. Até que, como a Bíblia diz em outro lugar, a voz do Espírito começa a se apagar. É possível que um homem possa apagar a voz do Espírito Santo? É possível, porque está escrito em sua palavra: não apagueis a voz do Espírito. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido filho, filha, vocês que ainda possuem o privilégio de terem seus pais para aconselhar, vocês que ainda possuem o privilégio de terem cuidadores que Deus estabeleceu para vocês, orientadores, uma mulher e um homem que Deus levantou para cuidar de você, para te instruir. E ele disse claramente para estes tutores: ensina o teu filho o caminho em que deve andar, para que quando for velho não venha se desviar dele. É responsabilidade de nós pais fazermos isso, mas é responsabilidade dos filhos também manterem os ouvidos abertos e considerarem o que ouvem, porque muitas vezes a voz do Espírito vem por meio dessas pessoas. Eu oro para que meu filho escute a minha voz. Eu oro para que ele tenha como meta da sua vida uma coisa só: honrar a Deus com todo o seu coração, com todo o seu ser, com toda a sua alma, comprometimento geral e total, ruptura com o pecado, sem namoro com as coisas deste mundo. Que o Espírito Santo encontre lugar no coração do meu filho, para que ele olhe para Deus sempre e veja Deus sempre como sua
prioridade. Meu filho é uma pessoa muito especial. E ele tem esse tipo de preocupação. Ele quer sempre ser uma pessoa melhor. Mas como todo mundo falha. E o seu filho, meu irmão? E a sua filha? E você como filho? Você que é pai, mas também tem dificuldade de ouvir o conselho divino que vem por meio das pessoas de Deus. O próprio Paulo, né, se considerava, de certa forma, em alguns momentos, pai daqueles a quem ele dirigia. Então, a voz do Espírito Santo também pode vir através do teu pastor. A voz do Espírito Santo pode vir também através de uma criança. O meu próprio filho, quando era pequenininho, uma vez falou comigo e eu senti que era o Espírito Santo falando para ele, um momento muito difícil da minha vida e que eu estava achando que não tinha mais jeito para mim. Eu precisava fazer algumas coisas, mas eu não tinha forças para fazer. Aí nós estávamos assistindo televisão e um pregador disse assim, que quando Jesus curou aquele paralítico, ele disse assim, levanta, toma o teu leito e anda, faz a tua cama. Meu filho estava deitado no sofá pequenininho, acho que tinha quase 4 anos de idade. Quando ele ouviu o pregador falar isso, ele olhou para mim e disse, está vendo, pai? Você precisa fazer a sua cama. Nossa, irmãos, uma criança não poderia falar isso de si mesma. Ele pegou o que o pregador falou e aplicou para mim e disse, é para você, pai, essa mensagem. Você precisa fazer a sua cama. Fazer a cama é o ato de fé. É acreditar que aquilo que Deus está dizendo é verdade. E com base nessa esperança, eu me ergo, eu me movimento. Eu saio do meu lugar. Porque a voz do Espírito Santo está falando comigo. Ou eu poderia resistir e continuar no mesmo lugar onde eu estava. Deus tem falado conosco de muitas formas, meus queridos irmãos. E a gente precisa ficar atento à voz do Espírito Santo. Porque resistir à voz do Espírito Santo pode ser fatal. Chegará um momento em que o Espírito Santo perceberá que no coração daquela pessoa que ele está tentando salvar se apagou a chama da esperança. Aquela pessoa decidiu seguir com o seu pecado para o resto da vida. E o Espírito Santo se retira para sempre, para nunca mais voltar. E a palavra de Deus está nos advertindo hoje com uma mensagem muito séria, dizendo que aquele que endurece a cerviz será quebrado de repente, sem que haja cura. Sabe a que se refere a cerviz, queridos? A cerviz é essa parte posterior do pescoço. A nuca, tá? A nossa nuca. Esse texto aqui está apontando para pessoas que têm rigidez nessa área do pescoço. É como se ela não conseguisse virar os olhos, nem considerar outras coisas, além daquelas que estão diante dela. Então é como um cavalo que dificilmente consegue ser conduzido para o lado que o seu dono quer, porque ele tem o pescoço rígido. Ele tem a cerviz dura, difícil de ser liderado, difícil de se submeter. Gente de dura cerviz. Lembra que Deus falou também ao povo de Israel assim? És povo de dura cerviz. Deus também tinha muita dificuldade de fazer Israel se inclinar para ele. Israel insistia em prosseguir em seus próprios passos, em seus próprios caminhos, nos caminhos que eles estabeleceram como os melhores para eles. Eu prefiro isso me dá mais prazer. Esse pecado é bom, não tenho como abrir mão dele. Todos nós já vivenciamos um pouco disso em algum momento. Agora, a diferença principal é que algumas pessoas que vivenciaram essa experiência foram capazes de dizer para Deus, Senhor, eu estou amando o pecado, mas não quero que isso continue. Tira esse desejo de mim. Tira essa vontade no meu coração, me ajuda, tem misericórdia. Essas pessoas lutaram com Deus, mesmo amando o pecado, até que o Senhor conseguiu extrair a doença. E fazer com que muitos conseguissem olhar para trás, como diz o apóstolo Paulo, e apenas sentir vergonha do passado, como é o meu caso e o caso de tantos aqui.
olhar para trás e sentir vergonha. E eu louvo a Deus porque Deus me dá essa graça. Eu louvo a Deus porque Ele não desistiu de mim. E a voz do Espírito Santo, através da minha mãe, dos meus filhos, através dos meus pastores, das pessoas que eu amo, meus irmãos, meus familiares. A voz do Espírito Santo falou comigo de todos os lados, através da minha esposa. E ao perceber a minha condição, eu consegui clamar ao Senhor e dizer: Senhor, me ajuda, eu não quero continuar assim. Se nós resistirmos à voz do Espírito Santo, meus irmãos, podemos estar colocando um ponto final na nossa trajetória, na nossa tentativa de sermos alcançados pela salvação oferecida pelo Senhor Jesus Cristo. Isso é muito sério. Quero que você pense sobre isso hoje, tá bom? E quero que você leve em conta manter os seus olhos abertos, seus ouvidos atentos à voz do Espírito que vem de todos os lados para tirar você da escravidão do pecado e te conduzir à injustiça. Amado Deus e poderoso Pai, obrigado por tua palavra. Ela é dura, Pai, às vezes, mas a gente sente que é a tua mão poderosa entrando dentro do nosso peito e tentando arrancar o coração de pedra que ainda existe no coração de alguns. Pai, em nome de Jesus, continua essa operação, essa cirurgia espiritual. Tira de nós, ó Deus, todo e qualquer desejo que ainda possa haver pelo pecado. Pai, que haja rupturas, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Pai, que a gente consiga abrir mão de nós mesmos para agradar ao Senhor em todas as circunstâncias. Pai, nós somos fracos, a gente não tem condição nenhuma para isso. Nossos ouvidos muitas vezes se fecham porque a gente não quer sair de onde estamos. Pai, em nome de Jesus, não interrompa a obra do Espírito Santo em nossas vidas, nos faça abrir os olhos e manter os ouvidos atentos à tua voz, para que essa resistência não seja fatal, que encontremos esperança na voz do Espírito Santo, que possamos dar lugar à voz do Espírito Santo e que os nossos corações sejam moldados à semelhança do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toma-nos em tuas mãos, nós te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço para você. Se Deus quiser, a gente se encontra aqui na próxima semana, segunda-feira. Fica com Deus. Feliz sábado a todos. Esse é o meu desejo e minha oração para você.